Pedrosa, atualiza pra gente a lesão do Adson. Ontem a gente estava tentando ler aqui, o nosso tempo acabou um pouquinho, a gente consegue falar um pouquinho mais hoje. O Vasco, inclusive, divulgou uma nota dizendo que a cirurgia foi um sucesso, tá? Tá aqui a nota do Vasco, falando que o Adson passou, ó. O Vasco da Gama informa que a cirurgia de fixação da fratura da tíbia direita no atleta Adson foi realizado na última segunda-feira. O jogador recebeu alta do hospital e na terça se apresenta ao CT Moacir Barbosa para iniciar o tratamento com a fisioterapia. Então foi isso, o Adson teve esse choque aí, que novamente ocorreu uma fratura que é diferente da que ele teve. A fratura anterior foi por estresse. Essa fratura, ela foi realmente por algum tipo de choque que acabou ocorrendo essa quebra da tíbia da perna direita do Adson. Então, cara, o que a gente tem que desejar aqui é muita força a esse jogador. Tietê teve uma atitude muito legal ontem, por ser um cara muito legal também, de estar lá na casa. Foi visitar o Adson, né? Ele não teve nada a ver com a situação, ele apenas foi lá para dar um apoio ao companheiro dele, e os jogadores moram perto mesmo, então muito legal da parte do Tietê. Muita força ao Adson, porque a gente sempre fala isso, a lesão, geralmente ela não é só física, ela está sempre na cabeça, ela é uma lesão mental. Mais uma vez o Adson, que trabalhou muito para tentar voltar, infelizmente teve esse problema, mas o Vasco é um clube muito humano, é um clube que vai dar todo o apoio pro Adson também. Mais uma vez, né? Mais uma vez, para que ele volte mais forte e que ele possa ajudar a gente. O Tietê botou essa foto aí com o Adson, ele foi lá ontem, depois de tudo, para dar um apoio pro jogador. O Tietê, que é um cara multicampeão e não é à toa, né? Ele, além de ele ter um mental muito forte, competitivo, ele é um cara muito de grupo. Você entrevista os grupos em que ele trabalha e pergunta qual o jogador o mais favorito ali. Sempre é o Tietê. O mais implicante também é o Tietê, mas ele é o mais favorito. Só uma dúvida, porque especularam que ele estava na lesão do Adson. Teve um tchá aí que, olha aí, o Tietê que deu a entrada nele e ele se machucou. Não tem nada a ver. O Tietê foi lá porque ele é um cara humano, bacana, legal. Não foi o Tietê, não tem nada a ver. Você vê como o mundo tá, né? O cara toma uma atitude como essa, aí já tiram como culpado. Exatamente. E só porque olharam a foto, tá? Foi da cabeça do Fonte. Ao invés de Águas de Lindóia. Pelo lado bom, pô, parabéns, Tietê. Muito bem, um beijo pra Tietê e pro Adson também. Muita força, que é um momento muito, muito, muito delicado pro jogador. O Vasco vive a expectativa de anúncio do primeiro reforço para a sequência da temporada. O volante Thiago Mendes chega ao Rio de Janeiro no início da noite de hoje. Antes de acertar a vinda ao Cruz Maltino, o jogador recebeu ligações de Fernando Diniz e Léo Jardim. O vínculo será até o fim de 2027. A notícia ruim na semana é a nova lesão de Adson, que fraturou a perna em atividade na manhã de ontem. O atacante vai precisar passar por nova cirurgia e não há prazo estimado para a volta aos gramados. O Vasco, Cruz Maltino, espera a chegada de Thiago Mendes, volante de 33 anos, nesta terça-feira. Ele está livre no mercado depois de ter saído do Al Rayyan do Catar e será o primeiro reforço do Vasco nessa janela de transferências. Hora de falar do Vascão da Gama, tem clássico pela frente. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, e no Vasco, o Thiago Mendes chega hoje à noite, por volta de 7 da noite no Galeão. Ele que nos últimos 2 anos jogou no Catar, no Al Rayyan. E o Thiago Mendes é o primeiro reforço do Vasco nessa janela, 33 anos de idade, volante. Ele nos últimos 2 anos atuou por 31 partidas, ele não teve tanta sequência assim, conviveu com alguns incômodos musculares nos últimos 2 anos, o volante Thiago Mendes. Mas antes ele atuou por 6 temporadas na França, 2 no Lille e 4 no Lyon, sempre atuando entre 34 e 37 partidas, estão tendo sequência, né, por lá na França. Antes, aqui no Brasil, a gente acompanhou mais o Thiago Mendes no Goiás e no São Paulo. Então o Thiago Mendes, volante, primeiro reforço do Vasco, chega hoje à noite por volta de 7 horas no Galeão e vai ter o restante da semana para se integrar ao elenco. E o Vasco, finalizando tudo certinho, já no sábado pode estar à disposição para enfrentar o Botafogo no Clássico de Brasília. Zé Vitor. Valeu. Breno Monsef, o Thiago Mendes chegando, né? Fernando Diniz iniciando um trabalho com ele. Na minha opinião, um reforço só é pouco, né? Pro tempo que o Vasco teve, mas vem aí mais tempo para contratar. Mas o ideal seria que os caras tivessem, ou o cara, né? No caso do Thiago, foi um reforço apenas, tivesse chegado a tempo de trabalhar mais tempo, né, cara? O ideal seria isso, para já estar integrado ao elenco, adaptado à filosofia do Fernando Diniz. A gente sempre debate aqui, né, que existe uma diferença entre aquilo que é o ideal e a realidade do mercado. Pro Vasco é complicado atacar o mercado sem tanta grana,
fica difícil de buscar os reforços. O ideal era realmente, né, abrir a janela agora. O Vasco já está com 4 ou 5 reforços. Mas assim, a verdade é que isso não aconteceu. Eu acho também que o Vasco já tem um time que consegue ser competitivo ao menos. Tem um jogo contra o Botafogo, que é um adversário em tese superior, mas não é tão superior assim. Então dá pra bater de frente. Agora é seguir de olho no mercado, seguir buscando nomes, seguir buscando alternativas. O Vasco tem que se reforçar nessa janela. Verdade. Ser criativo, tem que abrir espacinho na folha, Payet foi embora, enfim. Tentar, de alguma forma, encontrar soluções criativas no mercado. O elenco que está hoje nas mãos do Diniz já é um elenco competitivo, mas não é bom pro Vasco almejar algo mais. E eu sempre digo que após uma janela você tem que terminar fortalecido. Você não pode terminar nem enfraquecido, nem no mesmo estágio em que você se encontrava antes. É óbvio que contratações, elas são subjetivas, né? Se vai dar certo ou não, a gente só entende com o tempo. Mas o Vasco tem que fazer movimentos. No movimento do Thiago Mendes, me parece bem legal. Um jogador de qualidade, uma posição que o Vasco precisa. Agora tem que buscar o tal ponta, de repente buscar mais um centroavante para brigar com o Verratti. O Vasco precisa de zagueiro e a gente aguarda. Lembrando, janela aberta a partir de quinta-feira, dia 10, e vai até 2 de setembro. Então é tempo suficiente para o Vasco ter um pouco mais de qualidade no seu elenco, pensando na sequência do ano. O Vasco está muito perto de anunciar a renovação até 2030 com o Léo Jardim. É para ser comemorado, né? É uma grande notícia. Se não tivermos notícias de reforços que abalam as estruturas, pelo menos recebemos a notícia de que o Coutinho vai prosseguir e o Léo Jardim se aproxima de uma renovação, algo que parecia complicado. Até, sei lá, 2 meses atrás. Então são notícias positivas. Mas é o que eu falo, né? Esses atletas já estão no elenco. Perdê-los significaria enfraquecimento. O Vasco vai conseguir manter essa galera. Beleza, você segue com a mesma força. Agora é dar um passo à frente para reforçar ainda mais esse elenco. Bora falar agora sobre o Vasco. Rodrigo Caetano admite que conversou com o Cruz Maltino enquanto havia uma mudança na CBF. Edinaldo Rodrigues, super centralizador, presidente dos mais contestados da CBF, perdia seu espaço na entidade para a entrada do Samir Schaud. Foi nesse momento que o Vasco fez a última de algumas tentativas para contratar o Rodrigo Caetano. Frase do executivo de futebol da CBF em entrevista ao Leonardo Baran, abre aspas, teve sim um convite do Vasco naquele período de incertezas com as mudanças na gestão da CBF, mas tem um contrato até o ano que vem e eles entenderam. Era um assunto que naquele momento eu não poderia abrir. O Vasco vai estar sempre no meu coração. Foi o clube que me deu uma grande oportunidade a nível nacional em 2009. E o Rodrigo Caetano mostrou nessa entrevista que guarda com muito carinho as 2 passagens pelo clube. Em 2009 ele consegue o título da Série B e em 2014 o acesso para a Série A, vindo da Série B. Também nessa mesma entrevista o Rodrigo Caetano admitiu que sempre que encontra com vascaínos em qualquer lugar do Brasil, sempre recebe muitos elogios e tal, e que isso está guardado com ele. Em breve, quando estiver disponível no mercado, Rodrigo deve aceitar ofertas do clube, nada para agora, até porque o foco total hoje está na Copa do Mundo da próxima temporada, seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Se é Vasco, está na colina.